Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Que a graça de Jesus, nosso Salvador, também Pai Eterno, seja com todos nessa hora ao estudarmos a Palavra de Deus. Que o Espírito Santo, que é um dos três da divindade, que é Deus também, possa estar nos iluminando, nos guiando e tirando também o preconceito, muitas vezes, daqueles que não estão a par das doutrinas e também não concordam muitas vezes, porque acham que às vezes não vem pelos canais que eles estavam esperando. Então, o tema de hoje, se for ver, é o último do semestre todo. Nós estudamos aqui os 3 convites do Evangelho, lá no estudo da aplicação para o Israel Antigo e agora para o Israel Moderno. E estamos agora no 3º convite da segunda aplicação da parábola. Então, a primeira aplicação foi para Israel Antigo e agora para Israel Moderno, e a terceira, então, envolvendo os gentios e muitos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem. No estudo anterior, foi feito um preâmbulo sobre a chuva serôdia e a obra do anjo de Apocalipse 18. Mateus, meu filho, e o irmão Antônio Costa gravaram. Quem ainda não ouviu, não assistiu, pegue ali então a gravação, porque é o alicerce daquilo que nós vamos continuar estudando agora. É a base. O tema de hoje, conforme eu falei, é a última do semestre e o título é o mesmo, a chuva serôdia e a obra do anjo de Apocalipse 18, parte 2. Esse tema aqui trouxe para nós muita dificuldade. Mas antes disso daqui veio o estudo da parábola das 10 virgens e o clamor da meia-noite, ainda quando nós estávamos dentro das igrejas. O clamor da meia-noite nos salva, ele desperta nós para a ação na questão do juízo investigativo da vida como ladrão. Eu também gravei uma lição sobre isso, com o título Uma Cena de Julgamento. Lá na lição, se não me engano, 23. Quem desejar também pode pesquisar ali. O que eu quero dizer com isso? Depois de estarmos despertos pelo assunto da parábola e clamor da meia-noite, foi feita uma revisão das doutrinas estabelecidas que nós tínhamos aprendido, né? E aí fomos descobrir que muita coisa era tradição. Inclusive esse assunto do anjo de Apocalipse 18, que nós temos o costume de falar quarto anjo. E aí então vinha uma tese, tradição, não embasada nem na Bíblia nem no Espírito de Profecia, que esse anjo tem 2 fases. Uma lá em 88, justificação pela fé, que nós entendemos que é do 3º. E aí a outra na chuva serôdia, fora de qualquer cogitação. Então pegue lá a lição anterior, o estudo anterior, e mais esse de agora, e vê se tem condição de falar que esse anjo de Apocalipse 18 está atuando. Eu agradeço a Deus
Eu primeiro comecei meu trabalho numa igreja de Campinas, depois fui transferido para Jundiaí, na igreja que a gente pertencia, como obreiro ali. E chega um certo dia, um irmão vem de São Paulo, ele trabalhava de pedreiro lá em São Paulo, mas morava em Campo Limpo. E ele então trouxe uma apostila, eu procurei ela agora no meu arquivo, no meu baú ali, e na hora não encontrei, possivelmente algum irmão emprestou e levou, ou deve estar em outro lugar. Mas era uma apostila capa azul, clarinha, quase cinza, né? Feita com uma capa simples de cartolina, né? Não tinha tanta aparência. Mas esse irmão, não sei se ele vai gostar de eu falar o nome dele ou não, mas ele foi uma bênção, instrumento na mão de Deus para mim e para tantos outros, para a igreja de Jundiaí na época. Ele veio com uma apostila na mão, certamente uma para ele e outra para mim. Se não me foge a memória, foi o irmão Néctor Soria, já falecido, que entregou para ele trazer para mim. Irmão Eugênio, atualmente ele mora em Jaú. E eu devorei essa apostila. Mas foi um choque muito grande, né? Nós, tradicionalistas, né, crendo que o quarto anjo já tinha vindo, que o terceiro anjo era a igreja mãe, a igreja adventista, e que nós íamos reforçar, ajudar. Aí a mente abriu de uma maneira maravilhosa. Quando eu chego para minha esposa e conto para ela a novidade, ela ficou assustada. Ela, nascida na igreja, o pai obreiro há tantos anos, né? Ela falou, mas foram mexer nisso agora, né? E eu falei para ela, mexeu ou não mexeu é a verdade. E nós temos que ficar do lado dela. E ela, então, sem entender toda a profundidade, eu também não entendia tudo, né? Acabou aderindo e ficando do lado dessas verdades. Mais tarde, depois, por causa disso e de outras doutrinas errôneas que nós combatemos, nós fomos excluídos da igreja. Eu e minha esposa fomos excluídos sem direito a defesa nenhuma em alguma comissão. Fui tirado do cargo também de uma maneira muito sem qualidade, né? Sem escrúpulo. E aí fui descobrir lá em Lins que eu e minha esposa estavam excluídos da igreja. Mas isso é fato que já aconteceu em outras épocas. Mas eu louvo a Deus por aquela apostila que chegou em minha mão. Quero ler o verso áureo aqui, bem conhecido, né? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Outra tradução diz, ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, de 1 a 2. Se nós ficarmos só nesse texto aqui de Apocalipse 18, 1, já estaria suficiente. Porque o texto começa assim, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Aí você faz a pergunta, ou eu faço a pergunta, você reflita. E depois de que coisa? Se você voltar um pouco na Bíblia, Apocalipse 17. O que está falando em Apocalipse 17? Queda de Babilônia. Então não tem lógica falar de uma primeira aplicação ou de alguma coisa lá em 88. Outra coisa que eu queria deixar claro também, eu tenho um folheto antigo, né? Ele chama O Quarto Anjo na História e na Profecia. Ali tinha outra coisa que a gente cria, claro, a gente confiava muito no escritor, né? E ali então estava escrito que o quarto anjo na primeira fase veio em 88,
mas ele ficou em forma de gestação dentro da igreja e foi nascer em 14, quando estoura a Primeira Guerra Mundial e muitos fiéis ali, irmãos, são excluídos por não pegar em armas e nem participar da guerra. Então aí a gente lembra que os adventistas ainda faziam muita crítica, né? Então quer dizer que o quarto anjo, vocês chamam a nossa igreja de prostituta ou de Babilônia, né? E aí o quarto anjo ficou lá dentro, em gestação, dentro de uma prostituta. Imagina umas coisas dessas. Então aqui a primeira pergunta diz assim: o que se prediz com o anjo de Apocalipse 18? Estamos vendo o cumprimento de tal descrição? Vou ler rapidamente para os irmãos e os amigos da Palavra de Deus o que diz aqui a pena inspirada. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 40 a 44 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação, desde a reforma do século XVI, que é a reforma protestante. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Grande Conflito, página 611. Agora eu quero ler um texto da Heaven Herald, 1 de abril de 1890. Presta atenção, 88 tem lá aquela balela, né, que o anjo veio, mas aqui 2 anos depois lemos assim: o profeta declara: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Claridade, glória e poder deverão ser adicionados à mensagem do terceiro anjo, e onde quer que ela seja pregada, na manifestação do Espírito, trará convicção. Quando essa luz vier ao povo de Deus, de que maneira ficará sabendo disso quem quer que seja dentre nós, irmãos? É uma pergunta. É certo que até agora não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Então, é importante nós pegarmos a primeira pergunta de novo e entendermos um ponto maravilhoso. O que se prediz com o anjo de Apocalipse 18? Acabamos de ler agora, Grande Conflito 611. Uma obra de extensão mundial. Lá em Abacuque, que é o verso áureo da lição anterior, vem falando que o profeta viu isso daí em visão também, que a terra haveria de ser o quê? Vamos ler aqui, no livro de Abacuque, né? Está aqui no verso áureo. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Uma profecia para esse trabalho do anjo de Apocalipse 18. Porque isso também é ligado com a chuva serôdia. Mas aqui citou alguma coisa que talvez pode ter passado desapercebido. Ellen White aqui, a mensageira, fala do movimento adventista, que foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E aí fala que a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários. Mas aí então nós vamos entender que não havia posto missionário em todo mundo. E a obra e a missão do primeiro anjo, se nós formos ler lá no primeiro escrito, também é iluminar a terra com a sua glória. E isso não foi alcançado. Foi até em alguns postos missionários que existia, né? E ainda fala, houve em algumas partes, né?
alguns países houve maior interesse religioso. E aí também fala da reforma protestante. Então fala que a reforma protestante é comparada também com o trabalho que foi feito no assunto, no trabalho do primeiro anjo. E esse trabalho não terminou, porque o trabalho é o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E esse juízo, conforme eu falei na lição 23, é uma cena de julgamento no céu, quando abre o seu livro. E aí, quando ele vem tratar o caso dos vivos, é a vinda como ladrão. E o clamor da meia-noite vem para avisar isso, que pode acontecer a qualquer momento, numa hora que você não sabe. Então, quando é que o primeiro anjo vai alcançar e iluminar a terra com a sua glória? Primeiro, segundo, terceiro? E o anjo de Apocalipse 18, na chuva serôdia. Só que o texto de baixo aqui, 1º de abril de 1890, da Révio, ela cita aqui o texto de Apocalipse 18 e fala que quando acontecesse esse fato, haveria de ter claridade, glória e poder, que deveriam ser adicionados à mensagem do terceiro anjo. E onde quer que fosse levada essa mensagem, pregada na manifestação do Espírito Santo, traria convicção. Aí ela diz, quando essa luz vier para o povo de Deus, então já tinha vindo? Não, mas ela diz, quando essa luz vier, de que forma, de que maneira ficará sabendo disso quem quer que seja de nós, irmãos? Ela fez uma pergunta e ela mesma responde, é certo que até agora não vimos a luz que corresponde a essa descrição. Qual descrição? Da vinda do anjo de Apocalipse 18. Nós poderíamos parar por aqui mesmo, só no verso áureo nessa primeira pergunta. Mas para os mais novatos, aqueles que estão chegando agora, né, nós vamos nos aprofundar mais. Na segunda pergunta diz que tempo é indicado em Apocalipse 18 e o que tem adentrado nas igrejas caídas desde 1844. Duas perguntas, numa só. Aqui então diz o texto, repete o texto de Apocalipse, né? Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Então é conforme a tradução que eu falei, né? Uma tradução fala odiável e a outra aborrecível, a mesma coisa. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Então, o trabalho do anjo de Apocalipse 18 na chuva serôdia, chamar os fiéis que ainda estão nas igrejas e que não tiveram toda a luz, todo o conhecimento, e para livrar as pessoas das pragas que haverão de cair. Aí, ela explica quando que tempo é indicado em Apocalipse 18 e o que tem adentrado nas igrejas caídas desde 1844. Essa passagem, qual passagem? Apocalipse 18, 1, que é o que nós lemos aqui em cima, o texto continua, é grande conflito 603. Essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo de Apocalipse, de capítulo 14 de Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. Então, a pergunta foi, que tempo é indicado em Apocalipse 18? Então, essa passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi falado lá atrás pelo segundo anjo, deve repetir-se. Mas de que maneira agora? Com as menções adicionais das corrupções que têm entrado nas igrejas, de 44 para cá.
Então, a mensagem do segundo anjo, ela foi mais para as igrejas protestantes, ali mais focada nos Estados Unidos. A mensagem do primeiro anjo, ainda ela foi em outros países, mas não todos, e nem tinha postos missionários em todo lugar, conforme eu acabei de dizer. Então, pelo trabalho do primeiro anjo, a terra não foi possível ser iluminada com a glória de Deus. Mas ali nós vemos muitos pregadores, né? 700 ministros na Inglaterra, as crianças na Escandinávia, José Wolff até antes de Guilherme Miller, né? Lacunza escreve um livro falando da volta de Cristo e tantos outros ali já pregando essa mensagem do primeiro anjo. Já sabemos, né, que o povo que era adventista do primeiro dia entendia então que era vinda em glória na terra, depois que foram entender que isso era um fato diferente. Convém ressaltar também que quando termina a perseguição, o domínio papal, em 1798, começa então o trabalho desse primeiro anjo, mas um anjo então dirigindo o movimento na terra. Importante dizer que eu, quando era jovem ainda, aprendi dentro da igreja, que nós sabemos, que esses anjos eram literais. Depois mudaram também uma conversa que é simbólico e que simbólico quer dizer que não existe. Isso é outra mentira. Simbólico não quer dizer que não existe. A nação judaica, de lá no Atos dos Apóstolos, na testemunho, era um símbolo da rejeição e da impiedade de hoje. Aí a nação judaica nunca existiu. A bandeira é um símbolo, ela não existe? Existe. Então, símbolo quer dizer representa. Isso nós cansamos de debater, até que a gente cansou de lutar com aqueles duros de coração. Então aqui mostra que essa obra ia ter que ser repetida, a obra do segundo, que ela não alcançou todo lugar. E o que era a mensagem do segundo anjo? Caiu Babilônia. Mas de 44 para cá, quando essas igrejas se tornaram essa situação terrível, né, de apostasia, foram entrando mais apostasia. Aí o anjo de Apocalipse 18, na chuva serôdia, quando eu falo anjo, é um anjo iluminando o movimento na terra. Então o que vai acontecer? Vai desmascarar todas essas corrupções adicionais que entraram nessas igrejas. Na terceira pergunta, para nós avançarmos um pouco mais, diz assim: relacionado ao tema do anjo de Apocalipse 14, o segundo anjo, e de Apocalipse 18, 1, que comparação é feita com as duas purificações do templo por Cristo em seu ministério na terra? Quase que ninguém leva a sério esse texto. Maravilhoso! Esse texto abriu minha mente de uma forma maravilhosa, me encantou. Mas tem que entender, sem preconceito. Diz assim o texto, ele é do segundo Mensagem Escolhida, página 118. Lembra o que foi falado na pergunta? Então, relacionado ao tempo desse trabalho desses dois anjos, é feita uma comparação com a purificação do templo por Cristo em seu ministério na terra. Cristo purificou duas vezes. Uma no início do ministério e outra no fim. Vamos ler? Diz o profeta: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Apocalipse 18, 1 e 2. Esta é a mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu Babilônia, que a toda nação deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Diz assim ainda mais:
Quando Jesus começou o seu ministério público, lembra que eu acabei de falar agora, o início do ministério? Purificou o templo de sua sacrílega profanação. Entre os últimos atos de seu ministério estava a segunda purificação do templo. Assim, na última obra de advertência do mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas, para tirar os fiéis de lá. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. Que maravilha! Esse texto também foi tirado da Review and Herald, de 6 de dezembro de 1892. Aí veio uma história, é o único texto que alguns que ainda empedernido estão teimando, né? Que o alto clamor já começou, na revelação da mensagem da justificação pela fé. Em outras traduções diz: tem sido. E aí então, o que nós vamos entender disso? Nós ganhamos um livro muito antigo, não sei se foi publicado de novo, História do Movimento de Reforma. Nesse livro tem uma decisão, escrita ali, decisão, se não me foge a memória, a data é de 1931, decisão de Conferência Geral, eu não podia deixar de falar isso, mas na época eu não conhecia. Decisão de que nós não estamos dando o alto clamor. Por que não está dando? Claro que não está dando. Porque alto clamor é quando o terceiro anjo está com grande voz. E quando ele está com grande voz, desce a chuva serôdia. Primeiro escrito 85, 86. Quando o terceiro está com grande voz. A chuva serôdia cai na obra do terceiro anjo. Quando ele está com grande voz. Não é na mensagem, é na obra dele. E não adianta falar que uma igreja apóstata é o terceiro anjo. O terceiro anjo representa o povo de Deus. Assim como as 10 virgens representam a igreja de Deus. Então aqui vem falando que Jesus purifica o templo no começo do seu ministério, depois purifica de novo no fim do seu ministério. Que jeito que ele purificou? Quando ele entra ali, né, no pátio, já derrubando tudo, né, a mesa dos cambistas, com azorrague, com um chicote na mão, vamos dizer assim, e aí esparrama o dinheiro deles, os animais que estavam ali, né? E aí depois, como não endireitou, não valeu nada aquele trabalho, né? Não vamos esquecer que quando ele aparece ali, ilumina o rosto dele, a glória divina aparece. E eles ficaram aterrorizados. Está ali no livro Desejado de Todas as Nações. Aí ele volta de novo no final, faz tudo de novo e não adiantou. Aí o que representa a primeira purificação? A primeira aplicação é comparada com a obra do segundo anjo, Apocalipse 14, 8. E a última purificação do anjo de Apocalipse 18, é o que foi citado aqui, 18, 4 e 5. Chamando ainda os fiéis de quem? Da onde? Das igrejas caídas. Esse é o trabalho. Do segundo anjo foi lá, em 44, e do quarto anjo agora com o poder da chuva serôdia, no alto clamor do terceiro anjo. Nós temos várias literaturas, inclusive nós temos uma literatura inteira falando da mensagem dos 3 anjos e do outro anjo. Se você ainda tem dúvida, nós miuçamos bastante esse tema e pode pedir. Nós podemos mandar pelo correio, quem sentiu o desejo.
Na quarta pergunta, lemos assim: quando é que os pecados de Babilônia se acumulam até o céu? Por que nós estamos fazendo essa pergunta aqui? Porque em Apocalipse 18:1 começa dizendo o quê? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, a terra foi iluminada com a sua glória. Depois de que coisa? Acabei de falar agora lá atrás, Apocalipse 17, queda de Babilônia. Então agora foi feita essa pergunta. E na leitura nós vamos ver que a mensageira faz a mesma pergunta e ela mesma responde. Quando é que os pecados de Babilônia se acumulam até o céu? E de que maneira será a lei de Deus invalidada em sentido especial nos Estados Unidos? E qual será o motivo para o anjo de Apocalipse 18, quarto anjo, começar o trabalho? Qual é o motivo dele vir, dele atuar? Desse movimento também aqui na Terra? Vamos ler. Aqui então, meditação matinal de 1977, chamada Maranata, O Senhor Vem, página 177. A Casa Publicadora Brasileira, devido a muitos pedidos, uma meditação maravilhosa, não tem, difícil achar uma meditação tão profunda igual essa. Publicaram de novo. Procurem essa meditação antes que extinga, antes que você não consiga mais. Meditação matinal de 1977, Maranata, o Senhor Vem. E aí então na página 177. Aproxima-se o tempo, diz aqui, em que a lei de Deus, em sentido especial, será invalidada em nosso país, os Estados Unidos. Então está aproximando o tempo que a lei será invalidada nos Estados Unidos. Os governantes de nossa nação, por meio de ato legislativo, imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa nação e seus conselhos legislativos promulgar leis para coagir a consciência dos homens, no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. E agora nós vamos responder na leitura seguinte, quando é que os pecados de Babilônia acumulam até o céu, para a atuação do quarto anjo de Apocalipse 18, na chuva cerúlea. O texto de cima está na Heaven Era, 18 de dezembro de 1888, quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciaram aos princípios do protestantismo e deram apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra final do homem do pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado, por um ato nacional, impondo o falso sábado. Eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando então sua tirania e opressão da consciência. Então será o tempo para Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de sua verdade. Diz o profeta: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados, para não participar dos seus flagelos, das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, 1 a 5. Então o texto fala que os pecados se acumularam até o céu. Quando os seus pecados se acumulam até o céu? Pergunta a mensageira. Quando a lei de Deus, ela responde, é finalmente invalidada por legislação. Então a situação extrema do povo de Deus é a sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. 12 de junho de 1893. Então aqui
5 anos depois de 88, né? É escrito esse texto, e aqui fala então que a atuação desse anjo é quando os pecados se acumulam até o céu. Aí para o texto da Bíblia, Apocalipse 18, de 1 a 5, aí a mensageira faz a pergunta: quando os seus pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Então, quando é o tempo do anjo de Apocalipse 18? Quando a lei de Deus for invalidada por legislação. Na quinta pergunta, lemos assim: era do intuito de Deus já ter iluminado a terra, caso o seu povo tivesse agido em fidelidade? Então eu vou ler um texto primeiramente aqui de Jeremias, capítulo 6, verso 16 a 17, aí nós vamos ler o texto do Espírito de Profecia. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, ou seja, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Então o conselho do Senhor por intermédio do profeta Jeremias para Israel antigo e também para nós hoje é que nós deveríamos buscar os caminhos antigos, as veredas antigas, perguntar qual é o bom caminho, andar por ele, para achar descanso para nossas almas. Mas aí o que Israel repetiu e falava? Não andaremos. Não vamos fazer isso. E como está o adventismo hoje? E aí então os atalaias. Quem são os atalaias? Deus colocou atalaia, são os seus representantes na terra, para dar o quê? O sonido certo, tocar a buzina, dar a mensagem certa. Mas eles dizem: não escutaremos. Agora vem o texto. Esse texto aqui é de 1892. Ele foi retirado do Manuscript Releases, volume 14, página 111. Era plano de Deus que os atalaias se levantassem e com vozes unidas apresentassem mensagem definida, dando à trombeta o sonido certo, para que o povo todo ocupasse seu posto do dever e desempenhasse a parte que lhe competia nessa grande obra. Então, a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu com grande poder teria enchido a terra com a sua glória. Então aqui é condicional. Era possível, era do intento já ter iluminado a terra com a sua glória? Era intento do Senhor. Se o povo tivesse agido com fidelidade, aqui também fala que os atalaias se levantassem com voz e apresentassem com voz definida a mensagem, dando a trombeta o sonido certo, para que o povo ocupasse o seu posto do dever. E aí então fala que se tivesse acontecido isso, então a forte e clara luz daquele outro anjo, que desce do céu com grande poder, teria enchido a terra com a sua glória. Está bem claro? Precisa explicar melhor? Então vamos para a sexta. O anjo de Apocalipse 18 deve vir quando o terceiro anjo estiver em que condição? Eu gosto tanto desse texto que eu já adiantei ele lá atrás. Esse texto abriu a minha mente de tal maneira. Por que eu falo isso? O tempo que eu fazia ainda frete, tempo de jovem ainda, tinha um outro irmão muito antigo, que ele que trouxe a mensagem para a nossa família. Ele já é falecido, nordestino, se não me engano, pernambucano.
não tinha praticamente estudo, mas conhecia muito da palavra de Deus. Num certo dia, nós recebemos a visita de um irmão antigo também, ancião da igreja adventista, para fazer um carreto, levar umas cadeiras de uma igreja para outra. Tinha muita cadeira num lugar, então ele estava abrindo um outro salão para fazer esse carreto. Aí tratou o preço, o irmão Pedro, e no outro dia, então, o irmão ia voltar para fazer o trabalho. Só que aí o irmão Pedro, ele não dava moleza, né? Ele gostava de mexer, começou a cutucar o irmão. Que nós éramos o quarto anjo, que eles eram o terceiro. E aí então o irmão falou assim, irmão Basso, irmão Pedro, amanhã eu trago um texto para o irmão. Aí nós vamos conversar melhor. A hora que o homem chegou no outro dia, eu fiquei ali de prontidão. Eu já contei essa experiência numa outra gravação. E aí, então, agora eu quero ler o texto famoso, né? Que é do Primeiros Escritos 277. Depois eu vou ler um texto do Sexto Testemunho, em página 60. Depois outro do Oitavo Testemunho, 118. Depois eu volto no Primeiro Escrito, 86. Então, a mais pesada mesmo, que foi o que o irmão Basso trouxe lá para nós no dia, foi o último texto que eu vou ler. Aguarde então a leitura. Então, lembra da pergunta? O anjo do Apocalipse 18 deve vir quando o terceiro anjo estiver em que condição? Quando descer a chuva serôdia, como estará a voz do terceiro anjo? A chuva bendita cairá na obra de qual anjo? Parece que é tudo uma pergunta só, né? Mas a gente tem que fazer ela esmiuçado, porque os textos são variados. E aqui então começa assim, o texto do Primeiro Escrito 277. Esse texto aqui está lá no princípio de fé da igreja que nós pertencíamos. E a cegueira nossa era muito grande. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele a terra foi iluminada com a sua glória. Chuva serôdia, claro, né? A luz, com o trabalho junto com o anjo de Apocalipse 18. Aí continua. A luz que acompanhava esse anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio e abrigo de todo espírito imundo e refúgio, de toda ave imunda e aborrecida. Apocalipse 18, 2. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, que é caiu Babilônia, Apocalipse 14, 8, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844. A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esse o volume de um alto clamor. E nós sabemos que não tomou esse volume de alto clamor. Mas a vinda desse anjo de Apocalipse 18, ele só viria quando o terceiro tomasse um volume de alto clamor. Mas vamos continuar lendo. Agora é o sexto testemunho, página 60. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada com poder. O poder da proclamação da primeira e segunda mensagem deve ser intensificada com a terceira. No Apocalipse, João fala do mensageiro celestial que se une ao terceiro anjo. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz. Apocalipse 18, 1 e 2. Ano 1900. Quantos anos depois de 1888? 12 anos depois. Aí o outro texto, oitavo testemunho, 118. Não pudemos pôr o texto todo completo,
mas se precisar nós temos na outra literatura. Então, o oitavo testemunho, 118. Conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e a sua imagem. Apocalipse 18, de 1 a 6. Esta é a mensagem. Então, Apocalipse 18, de 1 a 6, a gente não pôs de novo, porque vocês já conhecem lá atrás, nós já lemos bastante, né, os versos inteiros. Né? Então, a gente pôs a citação e continua. Esta é a mensagem, qual a mensagem de Apocalipse 18, de 1 a 6? Dada por Deus para ser apresentada através do alto clamor do terceiro anjo, 1904, 16 anos depois. Mas vamos lá, a história do irmão lá, que veio lá para fazer o carreto. Primeiros escritos 86, são 4 linhas apenas. Esse texto foi bravo, ele trouxe o livro para nós lá, num domingo de manhã. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. Como é que está já quando vem a chuva serôdia? A voz do terceiro, com grande voz. E preparar os santos para estarem de pé no período em que a 7ª última praga serão derramada. Então, aqui vem mostrando que a chuva serôdia, quando vem de que jeito? Para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé no último período em que a 7ª praga serão derramadas. Vamos mais adiante, na 7ª pergunta. Podemos falar de um tempo específico que ocorrerá a chuva serôdia, ou seja, quando o outro anjo se unir com o terceiro? Então aqui nós vamos ler que ninguém sabe quando é que cai a chuva serôdia. Então nós não temos um tempo específico. Por quê? O interesse era saber quando que o anjo de Apocalipse 18 haveria de atuar. E quem sabia disso, sabia que o anjo de Apocalipse 18 atua junto com a chuva serôdia. Aí então queriam saber, né, quando que era a chuva serôdia. Aí ela escreve, primeiro mensagem escolhida, página 192. O texto é da Review de 29 de março de 1892. Quantos anos depois? 14 anos depois. Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro na conclusão da obra para esse mundo. Minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste. Tendo nossa lâmpada preparada e ardendo, Cristo nos disse que vigiássemos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Vigiai e orai é a recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus, para que faça sua obra na alma e no caráter. Quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, se nós tínhamos uma ideia que o anjo de Apocalipse 14, lá o terceiro anjo, era a igreja lá de trás, que havia apostatado, e aqui mostra que ele tinha grande voz e o quarto vai se unir com ele, aí esse irmão falou assim, vocês têm que ir para lá.
E com essa ideia errônea de falar que o terceiro é aquela igreja apostatada e que nós éramos o quarto, perdemos muitos irmãos. Aqui a gente não pôs o texto inteiro do primeiro escrito, começa na 85. Que a chuva serôdia cai na obra do terceiro anjo. E aí, como é que faz? Você pega um texto desse, ele te põe na parede, você não tem experiência, rapaz novo, e aí agora, a chuva serôdia cai na obra, irmão Pedro, do terceiro. Vocês têm que ir para lá. Por isso que houve uma grande colheita, que eles contavam muita papo, muita rompança, né? Levando pessoas para lá. Então agora a 8ª pergunta e a última, finalizando o semestre todo, né? Louvado seja Deus por isso. Eu falo louvado seja Deus porque Deus tem uma promessa. Está no primeiro escrito 124. Os diferentes grupos do advento, todos eles têm um pouco de verdade. Mas quando Deus quer entregar e outorgar nova luz, novas mensagens, Ele entrega ao seu povo que está sendo preparado para os últimos dias. Achei importante que o irmão Antônio Costa, na lição da sacudidura atual e futura, né? Ele lembrou dos 2 cofrinhos, né? Que tinham joias preciosas dentro, e essas joias representavam as doutrinas verdadeiras. E tinha doutrina ali, joias que eram do tamanho da ponta de um alfinete. Mas quando as pessoas vieram para ver as joias, isso é no sonho da irmã White, que ela viu em visão, eles acabaram naquele euforismo todo, derrubando essas joias para o chão, em terra, e ainda quebraram o cofrinho. E aí aparece um ser imponente, né? Começa a varrer, juntar as joias, e alguém fala, não, mas vai misturar com a areia, com a terra, e vai se perder. Ele diz, não, não vai se perder nenhum. Eu garanto isso. Aí foi feito um novo cofre, um outro cofre, e foram colocados tudo de novo, as verdades puras ali. Por isso que eu louvo a Deus. Alguém pode estar falando assim, irmão Orlando tem muita pretensão. Mas os caminhos que nós já passamos, o sofrimento que nós já passamos, perseguição, calúnia, por defender essas mensagens, começou lá com a parábola. No começo era ainda tolerável, aceitável, né? Aí vamos descobrir que essa igreja aceitava divórcio, novo casamento, de quem já vinha lá de fora. Quarto anjo, uma tradição errônea. E por isso nós fomos excluídos e perseguidos, e levantado calúnia da nossa vida. Mas eu agradeço a Deus pelo esforço dos irmãos do passado em virem me visitar, me procurar e trazer essas maravilhas para mim. E essas que eu estou querendo levar para outros também, enquanto há tempo. Mas eu lembro que o irmão Antônio Costa estava lá em Brasília, e ele tinha um carro chamado Brasília também, e ele decidiu ir na Bahia levar a mensagem, lá em Guanambi. E eles estavam ali estudando com as pessoas da igreja que ainda nós pertencíamos. Não tínhamos sido excluídos ainda. Depois eles foram excluídos por carta. Veja bem. Aí eles tomaram uma decisão, foram com essa Brasília até Guanambi, na Bahia. E quando eles chegaram lá para estudar com os irmãos, esses que nos perseguiram e que perseguem até hoje, tinham ido de avião. E houve um encontro ali nessa casa. Teve um obreiro deles que chorou. Só que até agora eu não sei por que ele chorou. Se foi por remorso, dor de consciência,
ou porque se ele aceitasse ele também ia ser excluído, eu não sei. Mas ele entendeu o que foi pregado ali. Mas quando eles tinham condição financeira, né, foram de avião. E assim tentaram abafar essas mensagens. Eu não conto com prazer isso. Aí eu lembro do irmão Derovaldo, né, ali em Araraquara, todos aqueles irmãos, firmes na fé, irmã Zumirinha, irmão Geni, Maria Fragaça, né, irmã Aurelina, e também Arlindo Vágula, irmã Delfina Costa, família Pereira no Sete Copos e tantos outros. Se a gente fosse enumerar aqui em Campinas, né? Minha mãe, chamada de Irmã Neca, tia Mira. E aí a mensagem foi avolumando. E o grupo inteiro da igreja de Jundiaí, onde eu era obreiro, fez uma carta de protesto, assinou. Estaremos separados em protesto, até que vocês ponham em ordem as doutrinas e aceitem o que está escrito. Aí ficamos separados definitivamente. Contra a nossa vontade, porque nosso desejo não era formar outra igreja. Mas agora eu me sinto livre, como está lá no primeiro escrito. Falando ali de 44, né, quando foram excluídos também. Agora eles estavam num grupo livre, como num campo alteado de flores. Então a última pergunta, né? Quando chegar o tempo de prova, de que maneira homens, mulheres e crianças serão usados pelo Espírito Santo? Na atuação do movimento representado pelo anjo de Apocalipse 18, até onde a luz chegará? Então aqui, meditação matinal de 1977, Maranata, o Senhor vem, página 216. Texto da Révia, de 13 de outubro de 1904. As profecias de Apocalipse 18, quarto anjo, logo se cumprirão. Eu vou parar aqui nessa primeira linha e voltar na data, 1904. Quantos anos depois de 1888? 16 anos depois. Ainda não tinha acontecido o fato. Aí ela diz o quê? As profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com sua glória. O Espírito do Senhor, veja bem, chuva serôdia, o Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Abacuque quanto? 2,14. Os que mantiverem o princípio da sua confiança firme até o fim, estarão bem despertos durante o tempo em que a mensagem do terceiro anjo é proclamada com grande poder. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Esse é o trabalho do anjo de Apocalipse 18, na chuva serôdia. E assim será o trabalho do primeiro anjo, que nós ainda vamos continuar pregando o juízo. Caiu Babilônia, e vamos continuar pregando a mensagem do terceiro, justificação pela fé,
ai de alguém que aceitar o sinal da besta. Tudo isso está dentro da mensagem. Por 40 anos a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 69. Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Então eu termino aqui. O semestre todo me coube essa honra e essa alegria, né? De encerrar esse trabalho maravilhoso. Não jogue fora, não encoste lá num canto, né? Como é o costume de alguns. Reflita nisso tudo de novo, porque a nossa mente é muito fraca. Eu vejo às vezes nas nossas recapitulações da lição do sábado anterior, devido à correria da vida e à falta muitas vezes de interesse, muitos já nem lembram mais do que foi falado na lição do sábado anterior. Então eu deixo essa recomendação. A lição nova já está pronta, né? Ela vai ser para um ano inteiro, 12 meses. Aguardem ela e rapidamente chegarão em sua mão. Eu creio que no congresso é que vai ser distribuído. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.